São 13h16, 1h16. Ana Karina, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, ontem disse que pode vir por aí mais um decreto, dessa vez com medidas mais restritivas para conter o avanço da pandemia. A governadora não descartou, por exemplo, determinar o fechamento de alguns setores da economia para conter o avanço da pandemia. Agora ela disse que só vai acontecer quando acabar o decreto do toque de recolher, que vale até a semana que vem. Terminado esse período, vai ser feita uma análise se o toque de recolher surtiu efeito. Caso o cenário da pandemia ainda esteja ruim, podem vir medidas mais duras. Falar em medidas mais duras, Thiago Rebolo, você viu que o governador do Ceará, Camilo Santana, que também é do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, o mesmo da governadora Fátima, anunciou lockdown lá no estado, nosso estado aqui, né, hermano. E esse lockdown lá no Ceará vai valer por 14 dias. Pois é, o Ceará e a Bahia, né, são dois estados que estão adotando medidas bastante duras, né, desde aí do aumento no número de casos de coronavírus nessa segunda onda agora. Lá no Ceará a situação vai ficar bem complicada, na Bahia também. São Paulo também anunciou medidas mais restritivas. Ontem o governador João Dória anunciou que todo o estado, a partir de sábado, vai para a faixa vermelha. Vários setores vão ter que fechar as portas, lá somente os setores essenciais vão poder funcionar. Então a gente está vendo em vários estados os governadores se mexendo e adotando medidas mais restritivas. Na semana passada o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde emitiu uma nota à sociedade defendendo a adoção de um toque de recolher nacional a partir das 8 da noite para restringir a circulação de pessoas nas ruas. A governadora do Rio Grande do Norte endossou essa carta, disse que é favorável à adoção de um toque de recolher nacional, mas o presidente Jair Bolsonaro, Ana, tem se posicionado de forma contrária à adoção de um toque de recolher nacional, de medidas restritivas mais duras. Ele até disse numa declaração que, no que depender dele, o Brasil nunca terá lockdown, apesar de ontem, infelizmente, o Brasil ter atingido um triste recorde de mortes em 24 horas. Foram quase 2.000 vítimas da Covid-19 no Brasil ontem. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro disse, né, isso, que no que depender dele não vai ter lockdown no Brasil, porque ele argumentou, né, que essa política de fechamento total não deu certo em lugar nenhum do mundo, segundo o presidente Jair Bolsonaro. Ele disse que lá nos Estados Unidos, vários estados, inclusive, já anunciaram que não tem mais lockdown. Ele disse também que não quer polemizar sobre o assunto, viu, Thiago Rebolo? Mas, né, reforçou que o país não aguenta mais. Aí ele disse assim, o cara quando fecha uma empresa, 10, 12 pessoas são mandadas embora. Dificilmente arranja emprego novamente. Essas declarações do presidente Jair Bolsonaro ocorreram lá em frente ao Palácio da Alvorada. E aí a situação realmente não está fácil. A Organização Mundial da Saúde registrou um aumento de contágios por Covid na Europa após semanas de queda, gente. Então, quem fecha não resolve, quem deixa aberto não resolve. O vírus, ele não tá para brincadeira. Eu acho que assim, a população tem que contribuir, tem que colaborar. Pois é, o problema é que ela não contribui. A gente já está há mais de um ano desde o registro do primeiro caso de Covid-19. A gente já está cansado de dizer aqui quais são as orientações, quais são as recomendações para não fazer aglomeração, adotar as medidas preventivas, uso de máscara, higienização das mãos, etc e tal. Mas a gente vê ainda uma boa parcela da população desrespeitando essas recomendações, ignorando essas recomendações. A gente teve desde desde o dia 7 de setembro principalmente, depois 12 de outubro, campanha, fim de ano, Natal e Ano Novo e Carnaval, passando também pelo veraneio, muitas aglomerações, não só aqui no estado, mas fora também aqui do Rio Grande do Norte, no país de um modo geral. Então, assim, é muito difícil a gente pedir essa conscientização das pessoas, né, e ficar só nessa, porque as pessoas não respeitam, e aí o gestor fica numa situação muito difícil, né? Se traz a recomendação e a população não segue, qual é a outra medida que resta? Para alguns gestores é decretar uma medida de fechamento. E é importante que a gente diga aqui também que muitas dessas aglomerações, muitos desses desrespeitos aos protocolos de saúde foram estimulados pelo presidente Jair Bolsonaro, que em diversos momentos nessa pandemia minimizou a doença, disse em determinado momento que era uma gripezinha, que apenas uma parcela ínfima das pessoas seria afetada pela doença.
desrespeitou o protocolo, promoveu aglomerações, ignorou o uso de máscaras. Até semana passada mesmo no Ceará, uma multidão, e ele nem aí, né, esnobando da doença, esnobando dos mortos. No dia que o Brasil registra quase 2.000 pessoas mortas, ele faz um churrasco, né, reunindo parlamentares. O presidente Bolsonaro realmente já deu inúmeras provas de que não tá realmente nem aí, como ele disse quando o Brasil atingiu 10 mil mortos por Covid lá atrás, né? E daí? Mas aí, assim, não vamos generalizar. O presidente disse que a Covid-19 poderia se comportar com ele, que era um atleta, né, e tal, como gripezinha lá no início da pandemia, praticamente há um ano atrás. Não dá para pegar aquela frase e continuar reverberando como se o presidente não tivesse nem aí nesse ano inteiro para a pandemia. O governo federal tem feito muito, né, para tentar conter a proliferação, enviando recursos para os estados, para os municípios. Olha, essa de mandar recursos está na lei. Isso é o Pacto Federativo estabelece, o governo federal tem que fazer essa destinação de dinheiro. Garantindo compra de insumos, de medicamentos, de vacinas. Ontem, inclusive, o Ministério da Saúde anunciou que vai comprar... Medicamentos sem comprovação científica, inclusive. Né? Porque mandou um medicamento para o protocolo geral para combater a Covid-19 em todo o país. Outra coisa, ontem o Ministério da Saúde anunciou a compra de mais 138 milhões de doses de vacina, 2 vacinas, né, a da Janssen e também da Pfizer. Com 8 meses de atraso, mas finalmente veio a notícia, né? Porque a vacina da Pfizer, por exemplo, foi oferecida lá atrás. E aí, num dia depois em que o Congresso Nacional aprova uma lei autorizando os estados a comprarem a vacina diretamente, aí sim, coincidentemente, o Ministério da Saúde decide anunciar a compra das vacinas da Pfizer, né? Com 8 meses de atraso. Quando você fala 8 meses de atraso, a vacina não está pronta há 8 meses atrás. Ana, mas a vacina foi oferecida lá atrás, os países ao redor do mundo inteiro compraram a vacina da Pfizer, se anteciparam ao processo. O Brasil fez uma escolha errada lá atrás de não se antecipar a compra de vacinas, foi investir na compra de medicamentos que não tem comprovação científica, e aí o resultado tá agora, o Brasil no rabo da fila aí, pedindo, pelo amor de Deus, Pfizer, o restinho que sobrou aí de vacina, mande pra gente aqui. Quando o governo lá atrás poderia ter se antecipado a esse processo todo, poderia ter realmente ido atrás antes das vacinas. Pelo contrário, enquanto o mundo inteiro estava reservando doses de vacina, o presidente Jair Bolsonaro estava dizendo ali na frente do Palácio da Alvorada que não ia se responsabilizar se quem tomasse a vacina ia virar jacaré. Agora você imagine como esse discurso chega no ouvido das pessoas com a menor instrução. Olha, a vacina da Pfizer não foi negociada antes pelo governo federal por 2 razões. Primeiro, que para a distribuição da vacina, a própria fabricante dizia que precisava ser transportada a menos 70 graus. E aqui no Brasil nós não tínhamos logística para distribuir uma vacina a menos 70 graus para todas as cidades, para toda a população. Isso é uma dificuldade, não é um impedimento. É um impedimento. Como é que você vai distribuir uma vacina a menos 70 graus? A gente não é aqui, não é Canadá, né, que vive já numa temperatura baixa. Não tem como você distribuir uma vacina nessa temperatura. Agora, recentemente, praticamente de um mês para cá, é que a Pfizer disse, não, que a gente já desenvolveu uma nova forma, ela pode ser agora distribuída numa temperatura, né, mais que dá para ser distribuída. Refrigeradores mais comuns. Exatamente. Embora as universidades aqui do estado do Brasil, por exemplo, tenham ultra refrigeradores que poderiam transportar. Mas Ana, a Pfizer tem um freezer que suportaria uma vacina dessa. Como é que vai distribuir para as cidades? Outra coisa, deixa eu completar. Por favor. Tá? O segundo ponto, a Pfizer estava querendo obrigar o governo brasileiro a assumir total responsabilidade pelo que acontecesse caso a pessoa fosse vacinada e tivesse uma reação. A fabricante estava querendo se isentar de responsabilidades, tá? Por qualquer reação à vacina. E o governo ficou naquela, poxa, a fabricante oferece uma vacina e não se responsabiliza pelo que vai acontecer, pelo que pode acontecer. A Pfizer, vale lembrar que foi a vacina que teve mais reação alérgica onde ela foi aplicada no mundo. Pessoas chegaram, inclusive, né, a ter reações gravíssimas, seríssimas. E o fabricante aqui no Brasil não estava querendo se responsabilizar. Por isso o governo também ficou com o pé atrás e negociou outras vacinas. Agora, essas vacinas, realmente, depois do recuo da fabricante, depois de mudanças na fabricação... A fabricante não recuou, não. Aí Ana, você está falando aí da história de não se responsabilizar. A fabricante da vacina de Oxford também não se responsabiliza. Isso não foi impedimento para o governo fechar o acordo
com a vacina de Oxford. Por que essa exigência vale para a vacina da Pfizer e não vale para a vacina de Oxford? E essa questão logística, gente, ninguém está dizendo que ela não é um dificultador. Claro que é um complicador, claro que é mais difícil você transportar uma vacina que exige essas condições, mas isso não é um impedimento. A própria Pfizer, quando disponibilizou para os países a possibilidade de compra da vacina, ela criou um compartimento que você podia transferir aquela vacina poderia ficar durante várias horas e acho que até mais de um dia naquele compartimento ali fora da geladeira. Então, com uma distribuição rápida para todos os estados, esse problema logístico seria superado. Você poderia fazer uma grande central de armazenamento dessas vacinas em capitais, em cidades maiores, e a partir dali você faria uma distribuição rápida para os municípios e a vacinação começaria logo em seguida. Isso é um complicador, não é um impedimento para a utilização da vacina da Pfizer. Então, com um atraso sim de 8 meses, de 6 meses, é que agora o governo decide comprar essa vacina da Pfizer. Vamos aguardar agora se realmente sobrou alguma coisa pro Brasil, né? Sobrou. 100 milhões de vacinas da Pfizer já estão sendo negociadas e essas vacinas virão com a graça de Deus, né? Porque a gente tá realmente precisando de vacina. Não adianta ficar só com um discurso político aqui, tá batendo no governo federal, batendo nos gestores. A gente tem sim que torcer para que as providências sejam tomadas e que a população seja vacinada. Sou contra esse discurso político de ficar toda hora colocando, né, a cruz no peito tanto do presidente quanto, enfim, dos gestores como um todo. Vamos deixar de personalizar aqui as gestões e vamos, né, criticar o que tem que ser criticado do governo, mas também aplaudir e elogiar quando faz a coisa certa. Mas quem começa sempre a fazer os ataques é o presidente Jair Bolsonaro. Aí depois que ele faz o ataque, ele faz, Ana, direto, desde o início da pandemia. Ele faz direto os ataques. Aí quando ele faz o ataque e o negócio pega fogo, aí ele diz, não vamos politizar esse pessoal que está politizando aí a pandemia, sendo que ele é sempre o primeiro a lançar fagulha ali da discussão, a colocar a população contra os governadores, contra os que estão defendendo outras medidas que não são as medidas que ele quer para contenção da pandemia da Covid-19. Então, assim, é muito difícil a situação que a gente está vivendo, viu? Muito difícil mesmo, muito difícil.